Gravação da aula de hoje. Nós vamos fazer aí algumas atividades referente aos vídeos que eu pedi para vocês assistirem. Eu coloquei os vídeos porque um é continuação do outro, então, para não ficar metade, depois a gente voltar para a mesma metade, eu preferi já resolver aquele assunto de uma vez só. Vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo Fazendo Ciência, da página 35. Quer dizer, Fazendo Ciência não, Fazendo Ciência mesmo. Eu achei que era Organize as Ideias. Então, vamos lá. Então, aqui logo na página 35, ele já começa falando aí da questão da classificação dos seres vivos, né? E aí ele coloca aqui uma imagem, né, de um menino e o armário dele, né, todo bagunçado, né? Então, para que serve uma classificação de seres vivos? Serve aí para a gente organizar aí a questão aí de cada indivíduo, de cada espécie, né? É como se a gente fosse arrumar o armário, deixar tudo organizado. De tal forma que fica mais fácil da gente saber a cada espécie a qual grupo pertence. Então, considerando que você tivesse que organizar em grupos alguns seres vivos, como você faria essa classificação? Para facilitar sua classificação, utilize a tabela abaixo, na qual, ao nome de alguns seres vivos, marque um X nas características que cada um deles apresenta. Então, a gente tem aqui um cachorro, um jacaré, um caracol, uma samambaia, uma galinha, uma mosca, um limoeiro e um pinheiro. Então, vamos ver aqui. Tem ossos? Cachorro tem. Jacaré também. Caracol tem osso? Caracol não tem osso. O que ele vai ter aqui, ó, é uma carapaça, tá? Essa casinha aqui dele é feita de calcário, tá? É a concha, mas não tem osso, né? Os vegetais a gente sabe que não tem osso, mosca também não tem osso, tá? Mas a galinha tem. Então, a gente tem 3 organismos aí que têm ossos. Então, se eu fosse aqui fazer uma separação, a primeira classificação seria os organismos que têm ossos e organismos que não têm ossos. Então, eu já tenho aí uma separação, uma divisão de grupos. Tem penas? Somente a galinha tem pena, né? Então, aqui eu estaria fazendo uma outra divisão de grupo. Tem pelos? Só o cachorro tem pelo. Na verdade, aqui, ó, a mosca, nas patinhas dela, se a gente for olhar no microscópio, elas têm o que a gente chama aí, a gente dá o nome de pelo, mas como são micropelículas, tá? Micropelinhos que ela utiliza para se agarrar, por exemplo, na superfície de água, para agarrar os alimentos, né? Que são bem pequenininho, bem moléculazinhas bem pequenininhas, tá? Mas o pelo, do jeito que a gente está classificando como pelo, né, de animal, então só o cachorro que vai ter, tá? No caso aqui, ó, das plantas, lembra que a gente estudou que na raiz das plantas existem os pelos absorventes
que vão absorver água, vão absorver nutrientes, então seria um outro tipo de pelo. Mas o que a gente está querendo falar aqui é do pelo como o que tem no cachorro. Então, somente o cachorro tem pelo, ok? Tem flores, né? Somente o limoeiro vai ter flores. A samambaia tem flor? Não, é uma pteridófita, né? E pinheiro também não. Só o limoeiro, que é uma angiosperma, que vai ter flores. Tem folhas? Sim, a samambaia tem folha, limoeiro e pinheiro, tá? Os vegetais, de certa forma, aí, têm folhas. Tem concha? Aqui, ó, o caracol, como eu já tinha dito, é o único que tem concha. Tem asas, né? Só a galinha e a mosca que possuem asas, né? Eu nunca vi uma samambaia voando, nem jacaré voando. Cachorro voador tem nos filminhos de ficção, né? Aí tem os cachorrinhos que voam, mas fora isso, cachorro não tem habilidade de voo. Além do que, a galinha tem asa, né? Mas a galinha não voa, tá? A galinha não tem capacidade de voo, tá? Ela pode pular do puleiro, bater as asas, né? Que vai ajudar ela a pousar, mas voar a galinha não voa, tá? Ela pode dar saltos, mas não voa. A mosca, sim, a mosca voa. E frutos. Somente o limoeiro tem frutos, ok? Vamos para a página 36. Agora divida esses seres vivos em dois grupos. Então, animais e plantas. Então, quem são os animais? Cachorro, jacaré, caracol, galinha e mosca. Quais são plantas? Samambaia, limoeiro e pinheiro. 2. Agora faça novamente a divisão dos grupos A e B em dois novos subgrupos. Então, animais com ossos. Então, vamos lá. Quais têm ossos? O cachorro, o jacaré e a galinha. Animais sem ossos. Então, a gente tem aqui o caracol e a mosca. Não possui ossos. Plantas com flores. Só tem o limoeiro e plantas sem flores, temos a samambaia e o pinheiro. Então, limoeiro angiosperma, tem fruto, flores. Samambaia pteridófita e pinheiro gimnosperma, sementes nuas. É possível formar novos grupos? Que critérios poderiam ser utilizados para isso, né? Então, olha só, é claro que sim. Lembra que eu falei aqui que eu poderia formar um novo grupo aqui? O grupo dos que têm ossos e não têm ossos. Vamos ver aqui, sem olhar lá no... Que outro que eu poderia utilizar? Por exemplo, os que têm pele e o que não tem pele. Então, quais têm pele? Quais têm revestimento de... Tem o cachorro, o jacaré, o caracol e a galinha. Samambaia, limoeiro e pinheiro não tem pele, né? Vamos ver aqui os que possuem em sua célula vacúolo. De novo aqui, ó, samambaia, limoeiro e pinheiro, os outros não têm. No grupo dos animais, os que possuem patas. Então, cachorro tem pata, jacaré tem pata, galinha tem pata, caracol não tem pata. Então, é um outro subgrupo. Então, é assim que a gente vai fazendo aí as classificações. Aqui ele dá o exemplo aqui, ó, tamanho, revestimento, tipo de locomoção, né? Então, são diversas aí as características que a gente pode utilizar para formar um grupo, ok? E foi pensando nisso que surgiu aí a classificação dos seres vivos. Então, aqui, ó, esse pedacinho que ele não falou, entre cães e lobos, né?
Os dois pertencem ao mesmo gênero, porém, quer dizer, pertencem à mesma família, né? Canis, porém são espécies diferentes, né? Então, aqui, ó. Durante muito tempo, o cão doméstico foi conhecido pelo nome científico Canis familiaris. Isso indica que ele pertencia ao mesmo gênero do lobo, do chacal e do coiote, mas com algumas diferenças que seriam suficientes para classificá-los como outra espécie. Em 1993, um grupo de estudiosos definiu que o cão doméstico deveria ser designado como Canis lupus, ao invés do nome anterior. Essa decisão confirma, portanto, que o cão é, de fato, exatamente da mesma espécie que o lobo. Isso quer dizer que cães e lobos podem cruzar entre si, gerando descendência fértil, tá? Trata-se de um fato incrível, pois existe uma variedade imensa de raças de cachorros, todas da mesma espécie. Então, o cão vira-lata, o cão Fox Paulistinha, o Labrador, o São Bernardo, todos eles pertencem à mesma espécie. A diferença está simplesmente no nome, mas a diferença aí é o tamanho dele, tipo do pelo, isso vai variar aí conforme a raça, mas espécie é a mesma, tá? Então, aqui, ó, trata-se de um fato incrível, pois existe uma variedade imensa de raças de cachorros, todas da mesma espécie. Para muitos já é difícil pensar que o cruzamento entre um poodle e uma fêmea de pastor alemão seja possível. Agora, imagine comparar os cães aos lobos. Por isso que se você tiver, né, um poodle, né, que cruzar com uma pastora alemão, vai ter os filhotinhos. Por isso que você cruzar um São Bernardo com um dog alemão, vai ter os filhotinhos, porque são a mesma espécie. Então, é possível você ter filhotes que são descendentes férteis. Agora, se eu pegar, por exemplo, o cachorro e cruzar com uma outra espécie que pertence ao mesmo grupo Canis, mas que não for da mesma espécie, eu já não vou ter essa questão dos descendentes férteis. Pode até gerar um descendente, mas vai ser estéril, tá? Até eu acreditava muito tempo, realmente, né, que era uma espécie outra espécie, né? Até eu fiquei surpresa agora de ver que são a mesma espécie, ou seja, Canis lupus e Canis lupus. E se você for olhar, ó, o padrão aqui do focinho, ó, é o mesmo, a orelhinha, né, o porte, né, mesma coisa, igualzinho. Depois ele começa a falar aí dos reinos, né? Então, quais reinos nós temos? Monera, que compreendem aí as bactérias. Protista, que compreendem aí os protozoários e algas. Reino Animalia, todos os animais, né? Que são eucariontes, que são multicelulares e heterótrofos. Okay? O reino Fungi, que contém todos os fungos. E o reino Plantae. E aí a gente vem aqui para as atividades. Aqui a gente tem, olha só, organize as ideias. Eu não sei onde está meu material de apoio, deixa eu ver se eu acho. Vamos ver aqui o que está pedindo nesse Organize as Ideias. Esse Organize as Ideias eu vou passar para vocês como trabalho, então vocês vão fazer em casa e depois vão me mandar a foto do trabalho, ok? Então, olha só, no material de apoio você encontrará uma atividade para praticar um tipo de classificação. Nela, as figuras dos quadros apresentam ou não um atributo em comum. É um exercício que reforça a percepção de diferentes características e a categorização, que é muito importante para a compreensão da classificação dos seres vivos. Então, deixa eu ver se eu acho aqui.
nessa apostila, aqui está o material de apoio. Porque online a minha apostila é diferente da minha apostila que vem impressa. Na minha apostila impressa vem o caderno de atividades, vem material de apoio, vem tudo junto. Ah, está aqui. Então, olha só, no material de apoio, vocês vão ter aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7 e aqui grupo 8. Este é seu. Invente as figuras e anote as respostas. Todos estes são, nenhum destes é um, quais destes são? Então, você vai pegar todas essas imagens de cada grupo, você vai recortar, tá? As imagens, você recorta aqui as cartelinhas, não precisa nem recortar cada pedacinho. Você recorta as cartelinhas e aí você vai verificar o que que tem de semelhante que tem aqui e que tem nos outros. Por exemplo, aqui, ó, todos esses são ticos, né? Então, vamos ver se a gente encontra essa característica aqui, ó, de tico nos outros grupos, tá? Então, aqui, olha só, achei aqui, ó, não é? A mesma característica do tico? Vamos ver aqui onde mais eu posso encontrar aqui. Olha só aqui, ó, uma característica de um tico. Ó, essa característica, ó, esse formato aqui é igualzinho a esse formato aqui de cima, ó. Quer dizer, é parecido. Então, pode ser que desse tico eu originei um toco que pode ter originado, por exemplo, este taque e que pode ter originado este pique. Então, é uma sequência de evolução. Então, é isso que a gente tem que fazer com esse material de apoio, tá? Tudo bem? Entenderam o que é para fazer? Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, já que ninguém está respondendo, então eu entendo que todos entenderam o que é para ser feito. Esse trabalho aqui, eu vou dar uma semana para vocês me enviarem, tá? Então, ele vai ficar para o dia 18 de setembro. Ok? Então, vamos para as atividades da página 40. Ordene numericamente os termos abaixo, começando com 1 para o grupo de maior diversidade de espécies. Então, o maior grupo aí de diversidade é o reino. Então, dentro do reino é onde eu tenho aí grupos grandes, né? É onde eu classifico aí um monte de organismos que possuem as mesmas características, né? Depois, eu venho o filo. No filo ainda é um grupo grande, mas eu já começo a divisão dentro daquele reino. Por exemplo, dentro do reino animalia, eu vou ter lá, né, os cordatas, eu vou ter os vertebrados, invertebrados, vou ter os plateumintos. Então, eu vou tendo aí a divisão dentro daquele grupo. Depois, a terceira divisão, né? Vem aqui a classe. Então, em qual classe que tá? Então, dentro do filho cordata, qual é a classe? Depois de classe, a gente vem para a ordem. Então, em qual ordem está? Depois de ordem, vem para família, de família, gênero, depois de gênero, espécie, ok? Ao afirmar que dois seres pertencem à mesma classe, obrigatoriamente estes seres vivos devem ter em comum o mesmo filo. Então, se eu estou falando que ele possui a mesma classe, então qual é o
Qual a característica que ele tem em comum? Eles estão dentro do mesmo filo, que estão dentro, por sua vez, do mesmo reino, ok? Os 3 animais abaixo estão ameaçados de extinção. 2 deles têm maior parentesco entre si. Quais são eles? Justifique sua escolha. Então, a gente tem aqui, ó, Amazona brasiliensis, Cerianthus brasiliensis, Amazona vinácea. O que vocês podem me dizer aí dessa resposta? O que vocês acham? Qual deles aí vocês acham que tem um grau de parentesco? Não sei, professora. Olha pelos nomes. Qual você acha que é parente? O primeiro e o segundo? Eu não sei pronunciar o nome. Primeiro ou segundo? Por que você acha que é o primeiro e o segundo? Porque tem o mesmo nome depois da primeira palavra. Hum. Quem mais? Quem mais vai se arriscar? Felipe? Ana? Nossa, eu tô dando aula só para a Luísa, os outros alunos estão dormindo? Podem responder pelo chat, não tem problema. Mas a aula live é justamente para vocês participarem. Não consegui abrir o chat. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Ana. Isso mesmo. Então, olha só. Quando a gente vai falar de parentesco entre espécies, entre nomes científicos, a gente sempre vai olhar aqui, ó, esse nome aqui que é o gênero, tá? Então, Amazona vinácea e Amazona brasiliensis pertencem ao mesmo gênero, porém são espécies diferentes. Essa é brasiliensis e essa é vinácea, tá? Esse daqui é uma outra espécie de um outro gênero, tá? Então, quando a gente vai ver o parentesco, a primeira coisa que a gente olha é o qual gênero pertence. Gênero Amazona, ok? Tudo bem? Vamos voltar lá em cima, quando ele fala aí da classificação. Olha só, aqui. Ó, o nome que ele está falando aqui, certo? Então, aqui eu tenho o nome do gênero, né? E aqui eu tenho o nome específico, né? Então, junto o epíteto específico, o nome específico e o nome do gênero, juntando os dois, eu tenho o nome da espécie, ok? Então, aqui está dizendo, ó, o segundo nome diz respeito ao epíteto específico, ou seja, né, mesmo que tigres, leões e onças pintadas sejam semelhantes, há diferenças suficientes para agrupá-los em espécies diferentes. Então, esse epípeto, ele está dizendo que ele é diferente do outro. Então, para eu ter o nome da espécie, o nome científico, eu preciso do gênero e do epípeto, que é o que vai diferenciar cada espécie, ok? 4. Determinado organismo pode ter diferentes nomes em um mesmo idioma. Por exemplo, dependendo de onde você mora, nos meses de junho e julho, nas feiras
e mercados a grande oferta de tangerina, bergamota, vergamota, mexerica ou mimosa. Escolha a palavra que lhe é mais familiar e descreva a fruta da qual estamos falando. Então, isso daí é uma resposta meio que pessoal. Então, por exemplo, se você gosta da tangerina, você vai descrever a tangerina. Se você gosta da mexerica, vai descrever a mexerica. Se você gosta da mimosa, vai descrever a mimosa. Sem problemas, Luísa. Não tem problema não, tá? As frases abaixo, uma delas em italiano e a outra em francês, fazem referência a essas frutas e citam seu nome científico. Qual é ele? De que modo você conseguiu identificá-lo? Então, aqui, mandarine della varietà derivate dalla specie, Citrus reticulata. Huile sensitier de mandarine, Citrus reticulata. E aí, gente? De qual será que ele está falando? Quem sabe? Já pesquisaram para saber? Eles estão falando da mexerica, eles estão falando da mimosa, eles estão falando da bergamota, da tangerina, da vergamota. E aí? De qual será que eles estão falando? Então, olha lá. As frases abaixo, uma delas em italiano e a outra em francês, fazem referência a essa fruta e citam seu nome científico. Qual é ele? De que modo você conseguiu identificá-lo? Então, qual é? Alguém já descobriu? Não, ó. Não sei se é da tangerina. Vamos ver de qual é, porque eu também não sei. Mas aí, o que eu estou perguntando? Eu acho que eu não fiz a pergunta direito para vocês, né? Vamos ver, vou refazer de novo a pergunta. O que ele quer saber aqui, ó? As frases abaixo, uma delas em italiano, outra em francês. Então, essa está em italiano, essa em francês, certo? Fazem referente a essa fruta. E citam seu nome científico. Qual é ele? Então, ela quer saber qual é o nome científico e de que modo que você conseguiu identificá-lo. Hein? Professora, eu acho que a de cima é italiana e a de baixo é francesa. Nossa, não sei se a ordem tá certa. Não entendi. Fala de novo. A primeira frase eu acho que tá escrito em italiano e a de baixo tá escrito em francês. Sim. Isso eu já sei. Aqui está em italiano, aqui em francês. Qual é o nome? Ó, as frutas abaixo
As frases abaixo, uma delas O nome científico eu não sei, em francês, professora. fazem referência a essa fruta, citam seu nome científico. Qual é ele? Qual é o nome científico? Não fala todo mundo junto, que senão eu não consigo entender. Muito bem, Henry. Citrus reticulata, né? Porém, um detalhe. Tangerina, a vergamota, a mexerica e a mimosa, todas elas são citrus reticulata. É a mesma coisa, tá? Lembra do cachorro e do... que tem várias raças diferentes de cachorro? Seria mais ou menos isso. Você tem várias qualidades de citrus reticulata, né? Com sabores diferentes, porém, é tudo a mesma coisa, né? Então, qual é ele? Citrus reticulata. Como é que você conseguiu identificar, hein? Isso, como você conseguiu identificar que o nome era citrus reticulata? Não vale dizer que é porque está escrito. Está entre parênteses, né? Tudo bem. Como é que eu consigo identificar? Aqui está escrito citrus reticulata e aqui está escrito citrus reticulata. Então, não importa qual o idioma, o nome científico vai ser escrito em latim. Aqui está escrito em latim, aqui também está escrito em latim. Embora aqui, em italiano, ele fala mandarine, e aqui ele fala mandarine rouge, né? Mas eu estou falando da mesma fruta. Então, quando a gente fala de nome científico, ele vai ser o mesmo em qualquer parte do mundo, tá? Então, qual a importância de usar o nome científico para designar uma espécie de ser vivo? A importância é de que, em qualquer parte do mundo, eu vou conseguir identificar de qual ser vivo eu estou falando, né? Seja da tangerina, seja de uma planta ou de um animal, tá? Então, quando eu uso o nome científico, ele permite que eu identifique corretamente de qual ser vivo eu estou falando, de qual eu estou pesquisando, ok? Então, galerinha, por hoje é só isso. Então, o que vocês precisam enviar para mim? Então, fazendo ciência da página 35, a atividade, essa atividade que a gente acabou de fazer, da página 41, tá? E eu quero que vocês enviem para mim, até o dia 18, essa atividade aqui do material de apoio. Se vocês tiverem dificuldades para realizar, podem me chamar no privado que eu ajudo vocês, dou uma luz aí no fim do túnel, ok? E na próxima aula, na segunda-feira, tá? Nós vamos fazer os exercícios referente aqui ao reino Monera e Arqueia. Ah, outra coisa.
Essa página aqui, ó, esse Organize as Ideias, como ele já está resolvido no vídeo, vocês também precisam enviar. Página 3, ok? Então, página 43, Organize as Ideias, ok? Então, por hoje é só isso. Vou parar aqui a exibição.